jogo de tênis ou campeão de tênis, eu não ia dar conta. Eu tive momentos maravilhosos, muito felizes com o tênis. E aí, na vida, eu não estava muito preparada. Acho que eu estava mais preparada para o tênis do que para a vida, né? E se a sua maior lição de liderança viesse de uma quadra de tênis? De uma atleta que no auge da carreira precisou reaprender a competir e descobriu que liderar é mais sobre propósito do que sobre a vitória. Quando eu fui andando, que eu cheguei na altura do T, eu parei e vi assim, fluft. Por que eu preciso ganhar dessa menina? Aí eu falei, caramba, que é isso? Da onde, né? Uhum. Como assim? Que pergunta mais maluca, que coisa maluca. E a partir dali eu não consegui jogar aquele jogo. Do tipo, cara, se eu estou questionando se eu quero ganhar ou não, eu não vou ganhar. Também depende do ponto de vista. Ah, você entregou o jogo? Não, eu fui honesta comigo. O que era performance virou então consciência. O que era competição, colaboração. E o que era dor virou propósito. Dessa virada nasceu o Tô no Jogo, um movimento que conecta esporte, inclusão e desenvolvimento humano. Um movimento onde eu faço parte. Então, mais uma vez, eu fui incluída nesse movimento. E é isso que me faz hoje viver, acordar, o olho brilhar, o sangue correr, o coração bater. Tem mais, Carmita? Sei lá, entendeu? É a minha vida, é meu propósito. Ao longo da conversa, a Carmita, que é coach, especialista em desenvolvimento de pessoas e amiga da Cláudia, também se juntou a nós. E olhando para a história da Cláudia, é isso. Você tem nítido isso. Ela precisava passar pelo tênis. Ela precisava ter aquele momento de reflexão, do autoconhecimento, para se perceber do que seria o legado dela como ser humano. O que diferencia de outras pessoas que, de repente, escuta essa provocação, mas não anda? Coragem. Essa é a diferença. Nesse episódio, as duas mergulharam em temas que todo líder precisa encarar: vulnerabilidade, autoconhecimento, propósito e coragem para mudar o jogo. Se um dia você também se perguntou, por que mesmo que eu tenho que ganhar esse jogo? Fica com a gente até o final. Que tal ter a oportunidade de conhecer pessoas como a Cláudia e a Carmita numa quadra de tênis ou até mesmo aqui na carreira e ainda acompanhar um episódio dos bastidores? Clique então no link da descrição e vem saber mais para estar junto com a gente. Cláudia Chabalgoid. Falei certinho seu sobrenome? Falou, Chabalgoid. Basco francês. É mesmo? É. Que legal. Eu vou ficar com a raquete, tá, gente? Pode ficar. Obrigado. Os... Prazer estar com você aqui, uma honra. Esse episódio diferente de todos os outros. Se você está ouvindo agora no Spotify, corre pro YouTube, vocês vão ver que a gente está no Tela Tênis. É um complexo de quadras de tênis, uma academia, lugar lindo pra caramba. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas, é verdade, interior do estado de São Paulo. Essa convidada especial que é a Carmita, que está escondidinha atrás das câmeras. Depois a gente vai trazer a Carmita aqui também, nos apresentou. Mostra, Taveira, a Carmita, para ela dar um tchauzinho. Olha lá, ferrei com câmera, Pronto, ele arrumou acabei tudo. com câmera. Sempre a superzinha, né, Taveira? Querendo estragar as coisas, saca? Dá um tchauzinho, então. Dá um tchauzinho. Aê. Obrigado. Estamos aqui Você já tá na feliz, tá pressão, né? curtindo? O que você achou das prévias, desse Adorei. bate-papo que a gente já gastou todo o episódio? Adorei. Né? A gente já conversou tudo, não sei nem mais que eu vou ter que repetir tudo, porque o nosso papo já foi bom. Então, senhoras e senhores, Nós essa vamos foi melhorar. a Cláudia, obrigado. E o que você Valeu, achou galera. dessa ideia doida da gente vir gravar aqui? Pessoal, puta, muito bom dia, né? Nós estamos no bom dia, não é isso, gente? Isso. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro agradecer a Carmita, que está aqui ao meu lado direito. E ao meu lado esquerdo, não é nenhuma competição, mas estou com dois grandes novos amigos agora, né? A gente vem aqui quando a gente aproveita o trabalho para conhecer pessoas e fazer relações novas, né? Eu acho que isso é o mais legal. E um podcast é a ferramenta ideal, né, para isso. Então já tivemos aqui uma prévia muito gostosa e temos um longo caminho aí pela frente. E muitíssimo obrigada, é uma honra enorme estar aqui com vocês mesmo. Tô me sentindo até um pouco melhor agora dela ter me chamado de amiga, que daí acho que a humilhação na quadra vai vir mais leve, né? Não, na quadra é diferente, desculpa, deixa eu concentrar. Amigos. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aí, porque na quadra não, tá? Mas tudo certo. Deixa eu te fazer uma pergunta filosófica para você, que eu já vi que você gosta de... Você
foi feliz jogando tênis? Olha, respondendo filosoficamente, né, não como grandes pensadores, mas com a vivência que eu tive e sobre mim, é tudo que eu vou falar aqui, é apenas ou limitado à minha vida, né, a minha experiência, a minha teoria, a minha busca, né, e eu acho que 100% feliz a gente não é, a gente está, né? A gente não consegue, eu não consigo ser 100% feliz porque a gente tem os sobes e desce, a gente tem hormônios, a gente tem corpo que funciona, a gente tem a mente que nos trai. Então, assim, eu tive momentos maravilhosos, muito felizes com o tênis, mas também, assim, aprendendo muito da vida, né? E aí, na vida, eu não estava muito preparada. Acho que eu estava mais preparada para o tênis do que para a vida, né? E não estou ainda totalmente preparada. Isso acontece com muitos atletas, né? Que o sujeito começa muito cedo e, teoricamente, não existe o atleta e o ser humano. E aí a Mas parte... não só, acho que na empresa também, né? A gente O dá um nome profissional, diferente para exatamente. isso, né? Hard e soft skills, né? A gente se forma, estuda, e aí cai numa empresa e você descobre que você vai precisar cuidar dos relacionamentos, que você vai precisar fazer um trabalho político, que você vai precisar fazer amigos, peronomútil com alguns, peromútil com outros. Sim, sim. E isso não tem faculdade Sim, que ensina, né? Eu tenho outra pergunta filosófica também, que Mas aí você é o pode ponto. responder. Eu queria que a Cláudia comentasse esse ponto. Ah, do hard skills, soft skills. Repete O atleta e o ser humano, O atleta né? e o ser Teoricamente, humano, porque aprender a gente falou Tá sobre bem no gancho isso. do que você disse, Isso. Então, esse olhar parte do outro, né? Assim, então, é claro que a gente tem a influência do meio, todo mundo tem. Então, quando eu comecei aos 3 anos de idade. Né? 3? 3, 1, 2, 3. Você Teve uma pequenininha em casa, top. Eu até ia trazer a raquete. A primeira raquete eu tenho até hoje. Tá toda empenada, assim, porque ela era de madeira, uma madeira... Tá toda empenada. Depois eu vou mandar foto para vocês. Pois é, de madeira, por isso é da madeirada, né? Da Quando você é madeirada, Não é mais de madeira, mas Não, mas a madeirada vem daí, porque era de madeira, né? É. Você lembra da raquete de madeira? Cara, eu não joguei, nunca brinquei, mas eu Pode sei pegar. disso porque meu professor... Hã? Não, vai tirar onda comigo agora, não. Já começou. Puta, mano. Bom, enfim, mas eu lembro, lógico que eu lembro. Cara, era uma cabeça muito menor. Você fala, cara, você tinha que ter sabe, uma regularidade impecável para conseguir chegar, né? Mas essa história de que primeiro veio, né, falando então sobre mim, né, que reafirmando só o que eu posso dizer sobre mim, eu não tinha consciência daquilo aos 3 anos, né, o que era uma quadra, o que era, mas eu gostei, né. Ah, mas você lembra que você gostou? Não me lembro. Eu também não tinha... Refletia sobre a vida nesse... Cara, nada a ver. Então, assim, eu sabia que eu gostava de estar na quadra. Me lembro de imagens até, né? Aos 5 anos eu joguei o primeiro torneio. Então, mas eu me lembro de estar sempre indo na quadra e atrapalhando a aula do meu irmão. Isso eu me lembro muito bem, porque ele me fez lembrar isso por muito tempo, né? Eu tenho um irmão mais velho que também jogou, foi campeão mundial, foi número 1 juvenil, enfim, ganhou um torneio mundial juvenil, teve bem de ranking, depois teve uma lesão e parou, não continuou no profissional. Mas ele foi o cara que me puxou para dentro de quadra, né? Sempre foi um ídolo, o Carlos Eduardo, sempre foi, né? E até hoje, né? E, claro, é irmão também, além de ídolo, né? Então temos algumas incompatibilidades, né? Mas, como todo ser humano, né? Depende da gente se a gente quer se relacionar ou não com aquelas incompatibilidades, né? Então, enfim, da minha parte, sim. Então, sempre cresci nessa ausência, né? De consciência, ausência de mim mesma ali, e sempre muito cobrada no sentido de esperança dos outros, né? Porque eu saía da quadra feliz da vida que eu tinha brincado de jogar tênis. Não, que nada, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, você precisa fazer isso, você precisa. Eu fui entrando nessa vibe de você precisa, e eu fui não existindo. Eu só fazia então o que eu precisava fazer, né? E isso não é bom, porque pode ser até que se torne, pode ser não, né? Me tornei aí uma
uma tenista razoável, vamos dizer, sério mesmo, que podia, o potencial, eu tinha o potencial X e alcancei Y, justamente por essa falta de sentido ali, de Cláudia, né? Sem a Cláudia ali presente, né? Então, eu acho que a primeira história que já se pratica hoje em dia é olhar aquela pessoa como ser humano, né? Escrever um treinamento para aquela pessoa. A individualização, ela não é uma teoria romântica demais. Somos nós somos indivíduos, né? Então, todo mundo fazer o que é para ser feito vai destacar um. Não vão destacar os 5 que estão batendo bola junto. Que é o que melhor se adapta para aquele estilo. Para o que se adapta. E vai ter alguém que se adapte, né? Vai ter. Teve um Guga, tem o João hoje, Meligene, tem vários, né? A Bia é um gênio. Eu acho que as pessoas não têm noção do que a Bia Haddad faz, e fez e está fazendo. E parou para descansar a cabeça, é gênio. Né? E as pessoas acham que parar um pouco para cuidar de si, nenhum jogador pode fazer isso. Cara, primeiro entenda o outro, né? Primeiro olhe para o outro sem pensar que o pessoal é uma máquina, né? Porque não é, ainda mais mulher, assim, que tem uma sensibilidade um pouco mais diferenciada. Então, todas essas características daquele indivíduo têm que ser respeitadas, ao meu ver, né? Precisam ser, se a gente de fato está querendo um mundo melhor, né? Então, o circuito judia muito, né? Qualquer um, né? Você pega futebol, é assim também, né? O Ronaldo, ele deu uma entrevista recente no podcast e ele disse, cara, o que eu sofria na época, o Romário falou sobre isso também. Pô, o Romário falando, botava os caras para correr lá 15 quilômetros, 20 quilômetros. Pô, eu não vou correr tudo isso. Pô, meu negócio é fazer gol, me bota na frente dali para chutar a finalização, cara. Isso. Então, os atletas hoje, eu vou colocar entre aspas, mais completos, porque a gente vê um estilo de tratamento do futebol, é também pro estilo do futebol de hoje. Não adianta você querer pegar aquele futebol da época e colocar. Então você precisa de um cara mais forte, eles são mais altos. Isso. Aí você tira um pouco daquela habilidade individual. É um conjunto. No fim, você tem gente se associando. E o tênis também, acho que muda. E além disso, o que eu considero também a cultura. Então, assim, a gente tem uma criatividade, o brasileiro, assim, já viajei bastante, né? E vocês também devem entender isso, porque também devem ter viajado, mas assim, a gente sabe que a cultura brasileira é uma cultura diferenciadíssima. O brasileiro, a ginga, o que é o samba, gente, né? O que é a música samba, o que é aquele corpo sambando, né? Aquele espetáculo que a gente faz, ninguém consegue fazer. Por quê? Porque são indivíduos brasileiros que têm isso no sangue, tem isso no seu ritmo, né? Então, o Romário fazia gol, por que não? Se eu só deixar o cara ali, eu deixo o cara feliz para ele fazer gol, né? Deixa o cara tranquilo para ele fazer gol. Não, obrigatoriamente tinha que correr 15 quilômetros. Quando que ele vai correr 15 quilômetros? Ele vai ficar infeliz? Não vai, daqui a pouco ele escapole. A gente já perdeu um ídolo, um cara que fez campeão do mundo, né? Então, é isso, esse olhar um pouco mais, talvez delicado, talvez gentil, eu não sei bem, é que eu acho que a gente tem que ter, inclusive na empresa, né? Como você trouxe, né? A gente está falando de tênis porque é o assunto, mas a gente está falando de vida, né? Estamos falando de... Então vocês, por exemplo, na empresa observam isso também, né? Essa questão que eu estou falando. Acho que dentro da empresa vocês também têm esse diferencial de que todo mundo no departamento disso tem que fazer igualzinho. Eu não sei se o resultado é o mesmo. Não, mas o que eu achei curioso é porque eu sempre olhei pro esporte, principalmente o tênis, eu sempre achei que, não que assim, todos os tenistas, todos os atletas tinham um mental muito bem preparado, mas uma das brincadeiras que eu ia fazer no começo é assim, com quem que vocês conversam, né? Quando vocês estão, porque tem uma parada assim que quando eu comecei a fazer aula, eu brincava assim, falava assim, nossa, mas eu tenho que falar sozinho? Em que aula a gente aprende a falar sozinho? O pior é que não é nem falar, é pensar sozinho, né? Eu sempre olhei e pensei que tinha um trabalho mental ali muito grande, assim, de você lidar com umas questões pessoais e você ser quase que seu próprio terapeuta ali naquele momento. E quando eu fiz as aulas de tênis, e aí guardadas as devidas proporções, né, vamos deixar bem claro aqui. Você fez aula? Fiz, Ixi, mas não significa que eu aprendi. Agora eu fiquei nervosa. Não significa que eu aprendi, eu paguei o professor e fui em algumas aulas lá, mas
Mas eu lembro que eu tinha um teto. Você chega num momento que você aprende, e aí você chega num momento que você tem uma barreira que não dá pra explicar. Que é um negócio assim, que o corpo parece que não obedece, que o professor fala assim, não, você não pode ver o punho, e era um negócio assim E eu falava, não é possível, o meu corpo não foi feito pra isso. E aí eu comecei, na hora, eu falava comigo mesmo, assim, não é possível, Fernando, pelo amor de Deus, é só você fazer igual. E aí, quando você faz sem a bolinha, você consegue. Quando vem a bolinha, faz tudo errado. E aí eu lembro que tinha um lance de ansiedade também, de você ficar muito ansioso pra ver. E o professor falava assim, estica a outra mão, estica, acompanha a bolinha chegando com a outra mão aqui, e aí você faz o movimento. E era um lance, eu sentia que ali era o meu teto. Então eu descobri que ali tinham coisas que eu tinha que melhorar, que não eram necessariamente técnica do tênis. Então agora quando você me dá essa perspectiva do tipo, pô, me faltou um soft skills ali pra eu poder lidar, porque eu comecei muito cedo, fiquei muito boa no tênis, mas mentalmente estava fraca. Pra mim foi uma surpresa, assim, porque eu sempre achei que fosse um esporte que trabalhasse isso desde o princípio, sabe? Eu sei que com 3 anos não tem muito... É muito mais uma brincadeira, sabe? Não, mas assim, não é... E é muito sério você estar colocando, até hoje não se atrapalha. Quantos clubes tem na equipe psicólogo? Quantos? Cara, se você botar, tem uma mão. Quantas pessoas respeitam o trabalho, né? Lá fora, por exemplo, você pergunta assim, o Djokovic é forte porque ele foi trabalhado psicologicamente? Não, cara, o cara viveu com bomba estourando ao lado. Ele vai ser um cara forte, ele é um sobrevivente. Então, assim, ele precisa muito menos do que eu que tinha comida na mesa, do que eu que não tinha que correr atrás das coisas, que é ótimo, não é? Pelo contrário, né? Meus pais fizeram uma cama para nós, assim, nesse sentido, né? Fomos muito bem amados, muito queridos, né? A família era ok. Mas também individualmente ali, entre eles, tinha as questões, né? Chegava uma hora que a bola não andava entre eles pessoalmente, vamos dizer, né? Então sempre vai ter isso, né? Eu acho que a partir disso que você coloca, tanto na quadra quanto fora da quadra, pode ser em amizades, pode ser em relacionamento amoroso, chega um momento que quando a pessoa trava, ela está em dificuldade. Isso deve ser respeitado. E deve ser trabalhado junto, deve ser acolhido pelo treinador, né? Cláudia, isso é muito teórico. Bom, depois a gente fala sobre isso. Mas o acolhimento do treinador, daqui a pouco aquilo que te travou não tem nada a ver com a empunhadura ou com a mão para frente. Pode ter? Claro que pode. Seu treinador provavelmente estaria certo, né? Mas existem coisas presentes ali naquela mão, naquela travação, que não são corporais, ou são mentais, ou são emocionais, ou são energéticas. Porque daqui a pouco, se você tira um nó do seu ombro, o seu braço alivia e corre mais rápido, e a bola vai onde o treinador está querendo. Então eu acho que a minha proposta, o meu convite é esse olhar integrativo, integral, daquele ser humano que está do outro lado da quadra. Está do outro lado da quadra. Primeiro, pergunta, bom dia, tudo bem, como é que você vai? Meu nome é João, minha é Carla. O que você quer aqui dentro da quadra? Perguntaram isso para você, por exemplo, quando você foi fazer aula, né? Não, já se pressupõe que o cara quer jogar tênis e quer... Tudo bem, é óbvio, né? Porque senão estaria na quadra de vôlei, né? Mas ele quer jogar tênis, mas quer jogar por quê? Quer jogar para quê? Eu sempre senti também nos esportes, assim, que aí sempre havia uma pressão muito grande para competição. Sim. Em muitos esportes assim, que eu me meti assim, a fazer, eu lembro que assim, tinha o lance, se você despontar um pouquinho, já vem alguém e fala assim, vai ter uma competição, você não quer? Isso aí. Tudo, vai ter um não sei o quê. Corrida, vai ter não sei o quê. E aí eu lembro que era um negócio assim, não, porque é isso que motiva e tal. Esse é o mundo. E aí eu falei, não, eu só queria um exercício, a corrida foi assim. Eu tenho que agradecer um professor, o Dirceu, eu treinei com ele por 4 anos. E ele fez essa pergunta. E o tênis comigo foi, eu nasci num bairro simples da cidade que eu moro, então eu nunca tive acesso às quadras, né? E eu tinha um amigo que morava num condomínio famoso em Itu. Itu é um município aqui perto, cidade famosa, perto da República, muita gente já ouviu falar. E aí, às vezes, no final de semana, ele me chamava pra ir lá. E quando eu via as quadras, era mais ou menos aquilo que eu digo quando eu vejo um gramadinho cedo, com orvalho, um campo de futebol, eu falo, pô, eu quero pisar nesse negócio agora, tá? Eu falei, como é que joga isso? Tinha quadrinha, eu não tinha tênis, né?
E ele falou, não, é só comprar uma raquete, só que tem raquete barata. Da raquete barata, cara, na época, estamos falando em 38, tô falando de mais de 30, quase 30 anos. Tô vendo? Eita. Eu falei, cara, isso não é barato. R$300 nessa época não é dinheiro. Dentro da minha casa é muito dinheiro, dentro da tua não é. Eu falei, mas um dia eu vou treinar. E aí quando eu fiz 22, esse professor trabalhava na mesma empresa que eu. E eu falei assim, cara, eu sempre tive vontade de treinar tênis, mas não... Cara, eu sou professor aqui, você quer? E aí quando eu cheguei na quadra, a primeira aula, que você já chega assim, raquetinha na mão, quero bater bola, vamos lá. Ele falou, não, pera, vamos conversar. A primeira aula é uma conversa. E aí ele me ensinou muito sobre humildade. Falei, professor, eu quero fazer umas 10 aulas, eu quero aprender o básico, depois eu me viro jogando. Cara, quando chegou na 6ª, 7ª aula, ele falou, Emerson, vai ficar só nas 10. Eu falei, quero te pedir perdão por ter dito isso. Eu não tinha noção do que eu estava falando. Eu não entendi nada disso. E ele falou assim, cara, eu quero te preparar para você se divertir sem lesão. Não precisa se preocupar com o jogo. E direto e reto a gente tinha bolinha assim, vamos treinar a batida aqui, tal. Ela falou assim, olha que linda. Eu falei, você viu isso aí? Ele falou assim, mas você bateu errado. Não é o ponto, cara. É o movimento, é a execução. Isso. É entender o que está acontecendo com o teu corpo. Então, Dirceu, eu sou muito grato porque isso transpassou... Não, eu também sou grato ao Dirceu. Eu também. Não, Dirceu, porque isso ultrapassou a fronteira da quadra para a gente olhar para o nosso trabalho e dizer assim, até que ponto isso é legal, maneiro, a gente entende, se diverte, ou isso tá fora, não é mais saudável, aí eu tô exausto. Aí eu tô arrebentado. Ou você como pode me fazer, cobrar, né? aliás, disso, viu? Se eu te botar numa Então já situação fica assim. registrado aí que vamos ter uma conversa. Que Carmita, Eita. anota aí. Carmita E é a minha Carmita mentora. sabe dessas reflexões. Essa daí eu não vou estar presente não, tá? Né? Mas conte sobre isso. Mas olha, às vezes não é sim ou não, né? É como fazer, né? Então assim, parei ali, não sei, né? Então eu vou desistir. Ou senão o professor desiste de você. Né? Não, e ela chega ali no 40-40, ela sempre faz isso, deixa ela para lá. Você aí quer competir? Então, assim, há um desejo dele, né? Como os pais com os filhos, né? Um desejo dos pais que o filho seja. Mas o filho tem que ter voz, né? Então, acho que a questão do esporte como ferramenta de desenvolvimento humano, ela tem um outro traçado, ela tem um outro caminho, ela esbarra em margens que o alto rendimento realmente às vezes não pode, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sim, mas é a mesma pessoa. Nós estamos falando de indivíduo, nós estamos falando de ser humano. Né? A gente pode ter uma condução parecida para o alto rendimento, vai aumentar o número de horas, vai aumentar o objetivo de vida de quem quer ser tenista profissional. Né? O que é ser tenista profissional? Eu quero viajar muito e a forma de eu viajar muito é o tênis. Beleza. Beleza, o cara sabe o que ele quer e está usando do tênis. Né? Então, para essa pessoa, daqui a pouco você é 30 do mundo, 40 do mundo, tá ótimo, é 100 do mundo. Porque 100 do mundo já entra em Grand Slam, né? Já participei de Roland Garros, já participei de Wimbledon, minha vida foi legal. É uma outra situação. Agora, o cara que quer ser número 1 do mundo é outro nível, gente. Mas é outro nível mesmo. Eu nem sei dizer o que é isso. Mas esses malucos que a gente vê aí de número 1 do mundo e que treina, acabou um torneio, levantou o troféu, já está ligando, né? Teve a tenista que já estava ligando para o treinador, marca a quadra, porque eu preciso melhorar naquele milímetrozinho da bola, que não sei o que. Então saiu, levantou o troféu, tomou uma ducha, provavelmente comeu algo que vai dar um gás e foi para a quadra treinar. Isso é um altíssimo rendimento. Ela está feliz? Não sei responder, vamos perguntar para ela no caso, né? Inclusive trouxemos o Roger Federer aqui para... Pode entrar. O Federer, o príncipe, né? Mas assim, eu acho que essa situação do que quer, né, do aproveitar o tênis como algo além rendimento, rendimento profissional, rendimento de ser um número de ranking, né? Que é isso que a gente é. Oi, tudo bom? Que número você é? Não é o nome que eu tenho, né? Não, é que número você é. Interessa o seu nome. Né? Então é isso, é fazer dessa pessoa um número que o treinador vai ficar feliz. Mas e o jogador está feliz? Né? Porque tem muito pai, era isso que a gente estava falando. Tem muito pai, tem muito treinador que
querem que seja pela frustração de si de não ter sido. Né? E isso, assim, não é, entendam, que não é um julgamento, não é uma crítica de forma alguma. O que eu estou trazendo é uma outra visão de alguém que foi de alto rendimento. Né? Existem formas e formas de ser uma pessoa de performance. Né? Então, o tênis como ferramenta, para que vocês tenham um rendimento bom, fica a dica para empresários, CEOs, e claro que somos todos aqui, mas que o esporte como ferramenta de desenvolvimento para a produção da empresa é genial. Agora, o esporte, eu acho que até foi com a Carmita que a gente fez isso, eu falei, cara, eu não estou ligado agora em alto rendimento com ela. Não, foi num congresso de psicologia do esporte, que a Paloma, uma psicóloga de Brasília, uma querida, me ensinou bastante coisa também sobre mim mesma, né? E eu lá falei, o tema era alto rendimento com L e alto rendimento com U. Então, o que eu pratico na vida, graças ao meu perfil, o que eu pratico na vida é alto rendimento. Então, será que realmente o meu alto rendimento foi desenvolvido em busca do alto com L desenvolvimento? Com certeza não. Agora eu sei que faltou um pouco isso para ser totalmente feliz. Talvez a partir dali, aquele troféu que eu levantei, aquelas medalhas de Pan-Americano, teriam sido muito mais valorizadas, porque era uma coisa... Vou pegar o troféuzinho. Era uma coisa aqui, era uma coisa quase mecânica. O sorriso era legal, por quê? Porque o valor estava nesse subir esse troféu, né? Era um mecânico ali, sem sentido. Então, não é que foi ruim, não é que eu não fui feliz. Pô, você subir no pódio e escutar um hino e você receber uma medalha pelo Brasil, meu Deus, isso é emocionante até hoje. Entrar numa Olimpíada, representando um país que eu amo, eu sou apaixonada por Brasília, que aliás eu sei que vocês não conhecem o Brasil. Você conhece? Não conheço. Não, não é brincadeira, isso aí eu vou embora. Dá licença que eu tô indo embora. Não, eu tô com medo dela depois querer revidar isso. Eu vou embora. Como é que não conhece Brasília? Mas a gente vai a um convite da Carmita, que inclusive acho que tem um jantar especial que teria que nos receber, um irmão que domina. Eu fui convidada esse irmão também, queria dizer. Eu fui Nossa, convidada Então esse também. eu acho que é um bom bom evento. motivador. Eu acho. Mas enfim, então eu acho que o desenvolvimento humano através do tênis, ele rende também. Ele também é alto rendimento, porque daí vocês vão levar para uma empresa aquilo máximo de vocês, o potencial máximo. Na minha visão, a gente só alcança de fato o nosso potencial máximo quando nos conhecemos por inteiro, ou quando buscamos, né? Porque é tudo um processo. Quando a gente busca nos conhecer, a gente vai entregar algo muito melhor do que aquele enquadradinho de que todo mundo faz a mesma coisa, né? Dose de Não sei se vocês concordam, é importante a opinião de vocês. E agora também. e é esse o ponto que eu quero dizer para somar a isso. E é uma outra questão. Esse alto rendimento, ele é uma oposição a uma vida saudável? Isso pode se emplacar agora a qualquer coisa, porque vamos pensar um executivo de alto rendimento, ou nós, profissionais, na cadeira em que estamos, sei lá. Até que ponto isso é saudável? Porque eu olho para um atleta, um jogador de futebol, ou de futebol americano, ou um tenista, ou seja... Então, quando o cara acaba a carreira dele, muitas vezes ele tem lesões, ele tem marcas no corpo que não tem mais conserto, sabe? Um braço foi projetado para ser usado por 90 anos, o cara queimou todo o gás dele em 15, 20 de carreira, né? Como que é esse paralelo? Porque, no fundo, hoje, o que a Fer disse é a cultura de vender alto rendimento. Tudo. Começou a correr. Performance, né? Comecei a correr agora. Tem que aí correr toma aqui, não sei o que, aí toma meia, isso, toma não sei o aquilo. quê. Se alimenta Aí você tem que ter o tênis, tem que ter o não sei o quê, você tem que ter o... E acordar 4 horas da manhã. Enquanto for a parte Isso. estética... Não, e tem que acordar às 4 da manhã. Porque... Não pode acordar às 10. Não, acordar às 10 às 10 você já é um coisas de... fracassado Isso. e tal. Então, como é esse Exatamente. paralelo? Porque eu acho que a gente tá lutando... Tudo é extremo agora. Ou você tá desse lado, ou você tá desse lado. Você pensa assim, eu já não gosto de
você por causa disso. E isso cai para a vida. Como é que a gente faz essa leitura? Porque no fundo, usar o esporte para esse autodesenvolvimento, agora não o L, né? Aham. Ele acho que ele tem um limite interessante. Tem ensinamento. Tem. É o meu professor que diz, cara, se você quer ser um competidor, eu não sou o teu professor, não posso ser. Eu já digo que não. Esse é o, como é o nome dele? Disseu. Não, Disseu, cara. O Disseu, Eu quero te conhecer, finíssimo. Disseu. Faz muito tempo que eu não vejo, aliás, esse episódio vai ser uma desculpa para eu mandar uma mensagem para ele. Ótimo, depois, né? Disseu, beijão. Olha lá, olha que legal. Porque ele disse isso. E eu falei, não, eu não quero isso não, cara. Eu não quero isso. Eu quero ter uma vida maneira. Eu quero enxergar nesse esporte algo que me... Dentro lá o dia que eu estiver diante de uma decisão, eu ter condição de sozinho, botar a cabeça no lugar, respirar, e partir para a próxima bola, sem se preocupar com o que eu errei anteriormente, sabe? Me diga sobre isso. Eu acho que assim, ó, o que você trouxe desse 880 é o que a gente está vivendo aqui, né? É o 880. A gente tem tudo que a gente vê dentro da política, dentro do próprio esporte, dentro do nosso mundo, ou é azul, ou é vermelho, ou é a polarização, perfeito. Então, e nós somos isso, né? A gente tem o yin e o yang, que são as sombras e a luz, nós somos também, né, frisando bastante, que é o que eu acredito, é o que eu vivo, né? Exatamente esse é o desafio da gente, né? Aonde é que está o nosso equilíbrio? Então, eu acho que tudo é uma equalização, né? É claro que o alto rendimento, você imagina se seu corpo está preparado para o cara treinar o tanto que treina, né? E não só o corpo físico, o corpo mental, os corpos energéticos, né? Porque também há desgaste a partir dali de tudo, quanto a energia que corre dentro da gente vai se desgastando e isso vai trazendo lesões, né? A lesão chega, não é só pela musculatura, né? Ela chega pelo emocional, ela chega pelo mental, ela chega com tudo. Você lesiona porque ali houve uma descompensação, né? E eu acho que essa equalização devida, né, são as opções. Então, assim, se eu opto por ser o número 1 do mundo, você precisa saber que a gente vai tentar te preparar o máximo possível para que você não sofra consequências daquela sua opção. Então isso é vida, isso é vida. O Alcaraz é um cara que morre de rir. O Nadal era um cara seríssimo, não que ele também, mas brinca muito menos, são personalidades diferentes, né? O cara que vai se lesionar menos, talvez sim, porque o sorriso está numa descontração muscular, né? Então, esses detalhes é que o treinador, e com certeza os espanhóis têm um pouco dessa nossa sensibilidade, né? Inclusive, eu morei na Espanha e treinei lá. Tudo isso tem que ser visto, né? Mas chegam as consequências, chegam. Então, é isso. Assim, eu não fui número 1 do mundo, né? Não cheguei, eu fui 111, 110 do mundo, agora eu já me perdi aqui, mas com potencial para ser 20 do mundo, dito por grandíssimos treinadores. Por que eu não alcancei? Pelo emocional, pela falta de preparo, né? Mas eu podia optar por trocar o treinador, trocar isso. Não, a gente não tem noção quando a gente é criança, né? Então, treinadores preparados, chefes preparados, vão ter um rendimento, a empresa vai ter um rendimento muito maior a partir do momento que se equaliza tudo aquilo. Vem cá, vou tirar um cara daqui às 8 da noite e vou tirar o outro às 4 da tarde, vai passear no shopping ou com o cachorro. Mas os dois vão entregar o que eu quero. Então, assim, depende muito do chefe do seu departamento, né? Entender quem é aquela pessoa. E vai ter consequência para o jogador, para o empregado, né? O contribuidor daquela empresa, sim, terão consequências. Mas aí cada um assuma a sua opção. Né? Sim, alto rendimento não é saúde. Né? Dizem que o coração de atleta é um coração mais inchado, um coração, né? Aí vem também outra coisa que eu acho incrível, assim, a régua, né, hoje em dia do esporte, quem não se droga não rende. Né? Então, quando começa no esporte a botar bomba para dentro, o resto todo tem que fazer. Olha que seriedade isso, né? E depois foi criado o departamento antidoping, mas
dá-se um jeitinho, né? Uhum. Então, a régua do esporte mudou. O esporte não é mais arte. O esporte é rendimento. Ah, mas pô, podia ser um rendimento com arte? Poderia, mas a gente meio que faz umas coisas mundanas, assim, meio contra nós mesmos, né? Uhum. Então colocaram algo que potencializa o seu rendimento, não só no esporte. As pílulas da felicidade, pílulas disso e daquilo, para que na empresa o cara consiga alcançar um posto maior. Mas vem cá, aquilo é real? Aquilo é ilusório? Aonde você quer viver? Como é que você está querendo passar por essa vida? Que é belíssima, né? A gente reclama, mas, cara, abre o olho e enxerga tudo que a gente tem à nossa volta. Ainda mais o Brasil, né? Eu vou falar sempre bem do Brasil, porque é um país, assim, de... A natureza, né? Que a gente está falando de tudo, assim, né? Tudo parte da natureza. Nós somos natureza humana, né? E a natureza que a gente tem era para a gente viver feliz, todo mundo, né? E só aumenta o número de suicídios, só aumenta a depressão no mundo, né? Uhum. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa fazer, que eu preciso fazer, você precisa fazer, Camita já faz. Camita faz um estudo sobre nós maravilhoso. Mas cada indivíduo tem que pensar no bem-estar do outro, sim, né? Mas voltando ao que você falou, sim, a saúde é menor no alto rendimento. Pode ter equilíbrio, mas assim, o Guga até hoje sente dor. Ele foi brincar lá com o Diogo naquele jogo exibição, depois o cara ficou sofrendo por dias. O Guga sente dor, o Guga correu o risco de não caminhar praticamente, quer dizer, que velhice, que velhice, a gente tá feio chamar velhice, né? Como é que a gente pode dar um nome mais... Tem uma palavra, me desculpa, eu vou lembrar. Entendeu? A gente chega naquela idade, vai ser um sofrimento, mas ele foi número 1 do mundo. Será que vai ser legal isso para ele, né? Então, assim, tudo parte, na minha visão, na minha vivência, de nós, a nossa opção. Porque se ter dor e ser vou botar quando chamar de velhice. Terceira idade, a melhor idade. Terceira idade, melhor idade. Pronto, ter um cara que está em sofrimento na melhor idade, ter sido o número 1 do mundo, só ele vai saber. Só ele vai estar ali vivendo a melhor idade, se compensou. Porque ele pode morrer feliz com dor. Pode, tudo pode. Mas o que eu trago, o importante é a gente ter consciência das nossas escolhas. E as escolhas terão consequências. Como é que a gente pode escolher e ter uma visão, inclusive, né? Através de informação, óbvio, né? De muita informação, que não seja informação ruim ou boa, informações, e que a gente tenha ferramentas através da informação para tornar aquela informação um conhecimento nosso. Então aquela informação entra, existe um processo todo onde você traz o meu conhecimento, que é o que eu estou trazendo aqui. Uhum. Tudo que eu falei no início, né? Não me mande fazer fundamentação de nada, nem que teórico, nem que ano, nem que número, nem que nada. Porque para mim a vivência é o que basta para eu falar sobre mim. É claro, né? Fica muito mais bonito com... E eu sei dizer, né? Mas não agora, tá? Não pergunta nada. E qual que foi o momento chave, assim, decisivo de você dizer assim, não, agora eu quero me descobrir e esse momento de tomar essa decisão? Caramba, boa. Porque agora a gente olha num retrospecto e parece bonito, filosófico, né? Parece que foi bonito também, não foi, né? Como é que foi? Foi difícil. Eu acho que foi bonito. Eu acho. Porra, eu acho que... Pode falar. Tudo bem? Eu acho que foi o turning point. Se a gente puder trazer, então, a comparação ali, né, do que é o reverter, né? Existe um momento no jogo... Se vocês são bons tenistas, vocês vão saber. Não sei nem contar. Não sei nem contar. Não, para. Existe um momento do jogo que é assim. Conta 1, 2, 3, né? Não é? Tem explicação, por exemplo. Eu não vou dar essa explicação, mas tem essa explicação. Existe um momento do jogo que as pessoas falam assim, pô, o cara tá só trocando bola. Sim, vai só trocando bola. Porque pode haver um momento do jogo que aquele ponto que é mais disputado, ou que o cara fez uma dupla falta, ali existe um momento que pode mudar o jogo. Uhum. E normalmente vem do emocional, né?
Então, esse turning point que a gente chama foi lindíssimo. Foi a partir daí que eu comecei a viver, que eu comecei a existir, que eu comecei a questionar a vida. E da onde veio isso, eu não sei. Então, eu vou contar para vocês. Claro, eu tinha uma lesão no ombro, isso era chato. Teve um jogo que eu fui machucando o ciático e fui jogando, né? Aí quando você fala, puta que dor, aí você vai ganhando. Aí, não, caramba, pô, mas é a dor, não, aí você ganhou de novo, aí tá lá na final com a dor. Eu terminei o jogo com o pé esquerdo na ponta do pé, eu sacava com a ponta do pé, assim, de não conseguir botar a perna no chão de dor no ciático. Então imagina, falando então em saúde, que eu joguei do segundo set para o terceiro, eu perdi o jogo, né, só. Mas do segundo set para frente, eu não conseguia. Eu sacava na ponta do pé, eu corria na ponta do pé. Então foi caindo o rendimento do jogo, óbvio, era o mínimo. E terminei que eu cheguei em São Paulo no médico, era o Dr. Carazato. Me lembro até hoje, um querido que cuidava de atletas, alto rendimento. E ele falou, olha, mais um pouco você ia parar de andar. Então existem esses limites assim que a gente não tem noção do valor do corpo, né? Como é que a gente opta por jogar daquela forma e não parar imediatamente? Não vou fazer isso com o meu corpo, não vou fazer isso comigo. Então, esse limite, ele é difícil para quem está ali, naquele sangue, naquela vontade de ganhar um troféu, subir no ranking, ganhar um pouco mais de dinheiro e daqui a pouco parar de andar. Então, esse limite que você perguntou é importante. Mas voltando àquilo que está difícil de dizer, eu estava no Chile e estava jogando com uma menina que era uma amiga, até porque as nossas amizades eram do circuito, né? São do circuito. A Luciana eu conheço, então, desde os 11, né? Que a gente foi passar limpo aqui desde os 11 anos. Hoje eu estou com 54. Então, eu tenho essa amizade como a minha grande amizade, grande parceira de tênis, de vida, é a pessoa que eu troco, né? Então, o tênis trouxe a Luciana, por exemplo, como amiga, né? E voltando, né? Que eu preciso falar, né? Então, estava jogando com a Carmita, me lembro bem, e eu vim pegar uma bola na rede, mas não era essa, Carmita. Eu fui pegar uma bola na rede e peguei a bola que a gente pega com o pé assim e fui andando, né? Quando eu fui andando, que eu cheguei na altura do T, que é ali a altura do saque, eu parei e vi assim, fluft, por que eu preciso ganhar dessa menina? Foi a pergunta. Aí eu falei, caramba, o que é isso? Da onde, né? Como assim? Que pergunta mais maluca, que coisa maluca. E olhei para ela, né? Quando eu falei para ganhar dessa menina, eu olhei para ela, falei, cara, ela é uma pessoa que não fez nada, eu não estou entendendo. Aí passei a não entender mais nada. E a partir dali eu não consegui jogar aquele jogo. Assim, me deu uma sensação de desonestidade, que é um valor, é uma virtude, né? Desonestidade do tipo, cara, se eu estou questionando se eu quero ganhar ou não, ela nunca ganhou de mim, né? Eu não vou ganhar, porque ela quer ganhar. E aí, praticamente, não foi uma entrega, mas também depende do ponto de vista. Ah, você entregou o jogo? Não, eu fui honesta comigo. E fui sincera com você, minha adversária, né? E não consegui ganhar, e fui no vestiário, a gente tomando banho e tal, ela falou assim, vem cá, você entregou o jogo, né? Eu falei, que é isso, Camila, eu não entreguei o jogo. Não, porque, pô, dali pra frente você não conseguiu jogar. Olha como ela percebeu, e foi o dali pra frente mesmo esse, né? Então, essa pergunta causou um maremoto, um terremoto, uma desconstrução, mais do que maremoto e terremoto, é uma desconstrução. E aí eu me vi sozinha nesse momento, né? Como é que eu vou falar isso para patrocínio? Como é que eu vou falar isso para a família? Como é que eu vou falar isso para as pessoas que torcem? Como é que vai ser isso, né? E eu não conseguia mais jogar, não conseguia. Então eu não conseguia, aspas, consegui continuar jogando alguns torneios, mas naquela dualidade do tipo, e da onde veio, né? Que inconsciente que trabalhou a meu favor naquele momento, que eu também não sabia, né? O inconsciente, ou foi uma coisa divina, enfim.
né? É através do inconsciente. A gente, né, através do coração que a gente recebe coisas divinas, né? E ali mudou toda a minha vida. Mudou toda a minha vida, assim, a partir dali. E que até hoje eu estou reconstruindo. Então isso eu tinha, sei lá, uns 22, 23 anos, né? Então você vê, para quem não tinha noção de vida, para quem teve a vida que teve, né? Sair uma pergunta dessa, o que eu preciso ganhar dessa menina, é uma provocação de mim comigo mesma muito grande, muito profunda, muito profunda. E aí vem a história da profundidade também, né? Porque eu, enquanto pisciana, eu tenho essas questões muito existenciais. Então, nessa pergunta, foi um momento bonito, porque foi a primeira pergunta que eu existi. Ali fui eu, né? Assim, eu estou brincando, mas é de emocionar mesmo, assim, ali fui eu, cuidando de mim, né? Então, esse cuidado que eu tive comigo ali, e inteligentemente que a gente né? O inconsciente, ele não manda, ele pergunta, ele vem, a gente cresce através de perguntas. Eu não disse assim, eu não quero mais jogar tênis. Eu falei, por que eu preciso ganhar dessa menina? Pô, aí abriu um mundo. Assim, né? Dentro da liderança, eu acho incrível, porque quando você quer conversar com alguém, eu acho que as melhores respostas, as melhores formas de alimentar alguém por meio de algo que aconteceu, não é dizer que ela fez algo de errado, mas é dizer, por que você fez isso? Isso. Pronto, fica só com essa questão. Então, e isso não é... essa ação. Exato, e não é uma questão da liderança. Isso é uma questão da individualidade de cada um, né? Ah, mas o autista faz isso, ele não pode fazer isso. Não, peraí, eu sou líder dessa pessoa, sim, sou eu que comando, sou eu que direciono, sou eu que qualquer palavra que cada líder usa, né? Mas desvalorizar um semelhante, desvalorizar alguém que tem a cultura, que teve a vida, que teve o sofrimento, que teve a experiência, que é aquela pessoa, eu acho que não precisa, não precisa, basta ele mesmo, tanto que ele se desvaloriza, né? E é assim, né? A gente tem um sabotador, que nos cutuca ali, sabe? Então a gente já se desvaloriza o suficiente para o outro ainda chegar e pisar naquilo, né? As vulnerabilidades não são para ser mais pisadas, elas são para ser acolhidas e ponto. E nem é naquele momento que alguém vai dizer assim, porra, meu, qual é? Né? Então, eu acho que a pergunta que foi feita me abriu para a vida, E aí tem que enfrentar tudo isso, sim, né? Aí o mais difícil, não é que tenha sido, você entendeu, né? Sim, sim. Não é que foi um momento triste, pelo contrário, assim, foi confuso, foi surpreendente, assim, né? E eu buscando, assim, né? Que isso, sabe assim? Da onde veio isso, né? Essa é a alegria, a eudaimonia do que o Aristóteles fala, sabe? Foi um momento triste ou feliz, não é sobre isso, é sobre a alegria de se encontrar e dizer... Tô me achando aqui. Perfeito. Agora eu comecei a me achar nesse lugar aqui, né? E aí foi esse disparo. E isso causa dor. Meu Deus. Uma pérola. Pra sair aquele negócio, você tem uma areia de Deus, morrendo, isso aí. Né? Cara, não, pô, toca aqui. Não, vamos tocar de jaquete? Caramba. Causa dor. E foi isso que eu te falei, a dor ela é dor, né? Ela é incômodo, porque existem duas frentes ali. A gente sente a angústia, porque existe o para lá e o para cá, que é isso, que é a sombra, a luz, é o yin, o yang, é o 880. Esses somos nós. Se resolveu, vai ter de novo. Se resolveu, vai ter de novo. É o ciclo que eu chamo, né? Que eu aprendi isso na análise, né? Agora eu esqueci, entendeu? É o saber e não saber. Você sabe, você pergunta, não sabe, você responde, sabe, você pergunta, não sabe. Isso para mim é o viver, porque na hora que você pergunta, você vai abrir para conhecer um pouco mais. Aí você, né, a história em terapia assim, o A é que
se associou ali dentro, né? Aquilo se internalizou, né? Aí depois você, mas e vem cá? Aí vai de novo. Essa, as pessoas me chamam um pouco de meio maluquinha, assim, por isso, mas, cara, é uma fome de saber viver. Não é de viver ou não viver, é saber viver, né? É entrar e dizer assim, vim para cá para ser feliz, porque a gente veio para ser feliz. Agora, como fazer isso? Essa é a minha, eu acho que essa é meu prumo de vida, assim, sabe? É como ser feliz, como ser solto, como ser livre, né? Todas essas características que a gente veio, né? De liberdade, de criatividade. Como que a gente alcança isso, né? Você sabe No- que Não pode. viajando Peraí, para o ímpar aí. Para o ímpar. a gente vai se resolver. Né? Mas você falou por que é que eu preciso ganhar dessa menina? Que pergunta, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa perguntar pro Djokovic, e também eu gosto de MMA, e esses lutadores Sim. também, uma vez teve uma luta do José Aldo que aconteceu isso, cara, ele bateu tanto no cara assim, e aí ele arrebentou tanto o cara que, cara, o último round da luta, ele tomou uma surra. E eu acho que ele meio que sentiu dó do cara. É isso. Sabe, ele falou assim, cara, eu arrebentei muito esse cara. E aí perguntaram uma vez pro Djoko, uma parada assim, ele falou assim, cara, por que você arrebentou esse cara de 6-0, 6-0? Tipo, em nenhum momento você se compadece. Ele falou, não posso, não tá em mim, não é meu. Isso aí. Eu entro numa quadra e não tem isso de falar assim, eu vou entregar um game pra você, porque sei lá, não tem. Eu entro pra te moer em todos. Mas da onde você acha que veio isso, por exemplo, no Djokovic? Por que o Djokovic é isso? Por que é isso, é esse? E eu não acho que é um desrespeito dele ou uma fraqueza tua. Não. Eu acho que é um negócio que o cara também se encontrou e aquilo não faz mal. Eu não sou um bom competidor. Eu tenho um amigo, Davis, é outro cara assim, genial. Do MMA, né? É, O Djokovic é o competidor, exato. né? Ele é bom competidor porque ele trucida, Uhum. né? Mas do MMA talvez não, é isso que você... Não, nenhum dos dois, os dois são feras. Eu digo que o momento em que Eita. chega o questionamento, como ser humano, assim, né? Sim, O momento em que chega o questionamento de, numa competição, você pensar, por quê? Sabe, de entrar, e é um negócio sensacional. O que eu quero dizer é que é sensacional, por quê? Que te humaniza. Te humaniza, mas ao mesmo só que eu não tô chamando o cara de um desumano, um cara que não Sim, pensa no outro. não. Esse espaço, dentro das regras que foram estabelecidas, ele foi feito para isso. Eu pago o ingresso para ver o melhor jogo, isso. para ver as melhores jogadas, E para tem ver um tudo tentar isso. superar E o tem outro. tudo. Então, é um show. E tem gente que gosta da resposta do Djokovic quando diz, eu não vou pensar no É o outro, eu show vou fazer o que eu business, tenho cara. que fazer. É o show É business. o show business. Então, dentro do show business, existe esse espaço e você tem que ter as pessoas prontas para alimentar esse espaço. Ponto. Exatamente. A questão é que quando essa questão veio, ela transcende, porque transcende até o show business, a ponto de dizer assim, cara, quer saber? Deixa eu mudar um pouquinho. Será que é? Pode ficar à vontade. Será que é? Então, quando eu ouvi falando assim o lutador, e eu me olho hoje, e o meu amigo Davis, você conhece, ele é competidor, ele é um cara que entra, ele tem um hiperfoco nas coisas assim, e eu não consigo ganhar desse cara. Mesmo quando eu treinava, tal, era muito difícil jogar, porque ele é um cara que ele entra na quadra e fala assim, tá valendo, já era. Aham. Ele consegue separar qualquer coisa, amizade, não sei o quê, porque nós estamos jogando, né? Só que, veja, esse é o equilíbrio em que você busca, Cláudia, porque eu vou fazer uma transferência para o mundo dos negócios. E a Carmita já partilhou de boas conversas comigo sobre isso. Em que momento eu sou um 100% competidor dentro das regras desse, aspas, show business do negócio? Porque eu quero a melhor performance do meu time, eu quero ter os melhores jogadores no meu time. E aí eu tenho do outro lado alguém dizendo, cara, mas você tem que desenvolver as pessoas. Mas, cara, ele não é bom, não tem mais o que faça para ele melhorar esse backhand dele. E alguém diz, então você vai... com esse backhand que você vai. Fala, mas eu não posso, porque o meu competidor, o meu concorrente, ele tem pessoas com backhands melhores e eles vão ganhar de mim. E no fundo eu preciso gerar recursos e lucro para esse negócio, porque senão ele não se sustenta.
Sabe essa dualidade agora de dizer assim, por que é que eu tenho que ganhar dessa menina? É a pergunta que profissionalmente eu faço, porque eu tô lá para me divertir com ela, e a ponto de perder negócios e propostas e leads, ou eu tô lá para ganhar 100% como o Djokovic ou como o... Entende? Como é que eu transfiro isso agora? Eu também fico em xeque. E isso chega a ser dolorido, cara. Mas aí é que tá, né? São histórias completamente diferentes. É isso que eu digo, assim, né? A gente tem uma composição cultural, né? Então, o Djokovic não tem como ter dó de alguém se ele viveu dito por ele. Ele batia paredão na casa destruída de bomba. Então, aquilo pode, inclusive, não ser... Pode ser um trauma, pode ser uma raiva. Eu vou destruir, porque me destruíram. É um viver que, né, que ele é mais fechado, ele tem, né, cara, dizem que ele é um gênio porque ele está jogando tênis até hoje. Eu não sei se isso é genialidade, eu não consigo... Gosto desse pensamento. Né, não gosto assim de dizer, pô, ele é um gênio, não sei. Porque assim, ele está jogando até agora por ele, para o outro, para a história de vida, ele está feliz. São frases para mim que eu não vou soltar. Ah, o Guga foi feliz, eu não sei te dizer. Eu sei te perguntar, será que ele foi feliz, né? Será que ele está feliz, né? O irmão dele, que era um irmão que veio bem especial mesmo, uma pessoa com deficiência acho que era PC, né, paralisia cerebral, fez dele aquele ser humano. Será que essa história do Guga faltou um pouco da história misturada com a do Djokovic, para não ter a dor que teve? Né? Será que aquela dor veio porque ele estava infeliz? Cara, não sei, né? Conheço... Conexão, vai lá. Eu precisava fazer essa conexão. Não, porque eu ia... Mas só para voltar ao seguinte, assim, tudo pode. Desculpa, era que eu me perdi aqui, eu falo um pouquinho, né? Aí eu me perdi, mas tudo pode, né? Você pode pegar, dizer que aquele backhand desse é melhor que o outro, ele tem um material de trabalho melhor. Não sei. Por quê? Porque você pode se trabalhar diante dessas duas opções. Eu tenho um cara que está pronto e tenho um cara que eu vou formar. Mas, na verdade, a gente não está falando deles, a gente está falando da gente. Então, falando da gente, são dois desafios. Esse aqui está pronto. Pô, o desafio pode ser muito maior do que aquele que você vai formar à esquerda. Então, tudo depende de, né? Tudo é uma coisa que pode juntar aquilo, mas tudo voltado para a gente. Né? Porque, às vezes, a gente quer... como é que eu vou fazer essa pessoa? E claro, há uma cobrança, né? Eu tenho que lucrar, eu tenho que vender, eu tenho. Existe isso. Mas como fazer essa cobrança ser favorável para mim? Né? Como de repente eu vou mudar o mundo que vocês são capazes, é possível? Falando para esse cara que me cobra, assim, cobrança, por que você cobra? Por que você não olha para você e vai se cobrar do que você não tem? Né? Então, acho que assumir essa postura de que tanto faz uma esquerda ou outra, quem está em jogo sou eu, é você, é isso que vai mudando. Porque aí você, ao se sentir, ao estar presente, ao ter um olhar diferenciado para aquilo, será capaz, terá a firmeza, terá a autoridade de virar para o seu chefe e falar, olha, é assim, porque aqui não vai dar certo e aqui pode dar certo. Vamos tentar junto? E o chefe não topou, então opte por outra empresa. Seja capaz de fazer também essa opção. Tenha a sua verdade como prioridade, a sua busca como prioridade. Pô, Cláudia, que bonitinho. Sinto muito. Isso, cara. Senão Sinto muito. Se você quer morrer feliz, tentar morrer feliz, né? É isso que a gente precisa buscar. Agora, a gente precisaria de uma rede de pessoas fazendo o mesmo para a gente se sentir um pouco normal, né? E a gente não tem, às vezes, porque a gente vive num mundo patriarcal, num mundo capitalista, a gente vive nesse contexto. Então, aí é que vem a pergunta de novo, né? Como fazer isto neste mundo? É a mesma coisa. Por que eu preciso ganhar dessa pessoa? Por que eu preciso viver nesse mundo? Vamos embora, vamos buscar respostas, né? Carmita, vem cá, senta no meu lugar.
Você faz a troca aqui? Eu vou querer uma água, a gente não pegou, né? Então, e eu ia fazer até uma pausa também já pra que gente. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Tem uma coisa também do esporte que eu ia fazer a virada antes da nossa pausa pra gente falar um pouquinho sobre o tom do jogo. Porque quando você relatou que do autoconhecimento, a alta performance com o uma das coisas que o esporte ajuda muito a gente a fazer é ler o outro, né? Uhum. Então, tipo, imagino que naquele jogo em que você machucou o pé do ciático e tal, a sua adversária olhou e falou, pô, vou jogar mais no... Sim, Tem uma fazendo leitura correr, do... né? eu percebi que ela tem mais facilidade com a direita, com a esquerda e tal. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa que treina-se muito, né? Não essa autopercepção, mas a percepção do adversário, do outro, Uhum. em quadra, quando é dupla também, da sua dupla e tal. O quanto que essa visão do outro te ajudou a afundar, a criar o tom do jogo. Primeiro, eu acho que não foi, assim, a percepção da gente e do outro, eu acho que a gente está, Camita pode até ajudar, mas eu acho que a gente está falando de percepção, né? Então, a percepção, ela é uma forma de sentir, num detalhe mais sutil, né? E isso é uma percepção, a gente se percebe naquela condição, naquela posição e percebe o outro, né? Então esse olhar da percepção, de contextualizar, e se você for destrinchar a percepção também, a gente vai falar de várias, como é que eu vou dizer assim, vários... chove, né, a percepção, então você se percebe no espaço X, você se percebe num contexto W, mas a percepção enquanto... Agora eu esqueci para denominar exatamente a percepção, a gente percebe. Então, o tom no jogo, na verdade, não teve nada a ver com o outro, né? Quando eu digo assim que eu sou meio invertida, eu brinco, né, no bom sentido, e isso faz com que a gente abra bastante a visão, né? Eu chamei o tom do jogo de uma inclusão inversa, porque todo mundo pensa assim, puxa, a Cláudia faz um trabalho de inclusão, né? Sim, hoje, depois de eu ter sido incluída por eles. Porque quando aí veio a história da pergunta, eu não vou mais tocar nessa pergunta, mas depois que a gente normalmente para de jogar profissional, o que se faz diante de tão pouco conhecimento de mundo, de vida, né? Continua a mesma carreira, você vai trabalhar com tênis, você vai abrir uma escola de tênis, com um nome que foi o que você conquistou, né? Tem um nome que é um marketing que legal, isso pode ser bem usado e está sendo, né? Mas também não me fez feliz, né? Então, assim, treinar alguém para ser campeão de tênis ou campeã de tênis, eu não ia dar conta, não era isso, não era o meu propósito, não era isso. Então, a partir daquela pergunta, eu comecei primeiro a existir, para daí conseguir ver qual seria o meu propósito de vida, porque se a gente vem aqui para um propósito de vida e não existe, cara, aí vai ser um conflito eterno, né? E então, no momento que eu estava assim, arregaçada, né, que a gente chama, estava no chão, falar, caramba, o que eu vou fazer da vida? Porque daí você não estuda direito, aí você não, na época não tinha, a escola você tinha que frequentar, senão você era reprovado, imagina, você jogava tênis, representava o Brasil, mas senão a professora podia te reprovar na escola. Eram coisas que de repente não faziam sentido para mim muito, sabe? Mas eu tinha que ficar caladinha, né? Que sentido faz isso? Se eu estou indo lá na geografia, né? Eu lembro que era ruim de geografia pra caramba. Pô, mas eu viajo, não tem uma forma dela explicar para mim a geografia comigo lá no país, sabe assim? E entre outras coisas, né? Não sei se eu falei besteira agora, porque eu enquanto estudante, vou te falar, sou ótima jogadora. Mas aí, com essa falta de propósito, de vida, e aí veio eu chamo de uma iluminação divina, nesse sentido da sincronicidade, né? Eu acho que a sincronicidade de vida, elas têm o seu milagre, e isso eu interpreto milagres como esse dia a dia, de acontecimentos diários que são milagrosos nesse sentido da sincronicidade, caiu do céu, sim, só que é uma busca interna que vibra aquilo e traz de volta mediante uma conexão, né? E aí eu fui caminhar com a cachorrinha que eu tinha, a Lolita, não sei se você daí conheceu a Lolita, acho que sim.
E fui caminhar, falei, meu Deus do céu, mas assim, eu só não ajoelhei mesmo, mas praticamente ajoelhei, dizendo, cara, o que eu faço? E aí joguei, porque daí pai e mãe vão passar a ser só pai e mãe, não pai e mãe da Cláudia, tenista, né? Então tudo muda quando você para de jogar, tudo muda no seu redor, todo o contexto de vida, tudo muda. E aí eu, de novo, ali sozinha, o que é a vida, né? A vida é isso, somos nós que decidimos a nossa vida. E aí pedi, assim, por favor, me dá uma saída, né? E aí, terminando a caminhada, abri a caixa postal e veio uma revista que a Federação de Tênis Internacional de Tênis tinha, que se chama Take-Two. E a Take-Two é especializada em tênis para cadeira de rodas. Então eu tirei essa revista, que nunca tinha recebido, nunca nada, tirei essa revista da caixa postal e tinha um cadeirante jogando com uma baita de uma esquerda, um cara lindo. Falei, caramba, o que é isso? E aí ali o olho brilhou mesmo, literalmente, na hora meu olho brilhou, saí correndo para cima, entrei na internet, falei, cara, isso existe. Aí eu fui incluída por eles, porque daí eu comecei a voltar para o tênis. Ali foi a solução de propósito de vida. A partir dali se tornou um propósito de vida a inclusão, porque eu falei, cara, é isso aqui, é o social, que a gente está vendo um cadeirante que precisa ser incluído, que precisa de oportunidade, que precisa que eu me doe, que eu faça o meu trabalho, sabe? Uhum. E com esse propósito humano, né? E o tênis, que é a minha bagagem. Então foi assim, olha, mais um momento, foram 2 momentos de turning point ali, esse foi outro, que salvou no sentido bom, assim, de vida, de propósito de vida. Então hoje o meu propósito de vida é fazer a inclusão, me doar tanto que eu consiga fazer, porque a doação, que bonitinho, não, é doando que eu me preencho. Não é só para pensar ou para dar para o outro, é uma coisa que me preenche. Quando eu vejo o sorriso do outro, quando eu vejo a felicidade daquilo que é uma coisa nata em mim, que é uma coisa, né? Aquilo me faz feliz, né? E é o que me faz feliz hoje, é esse projeto crescendo da forma que cresceu. Mas eu vou chegar lá, mas o importante eu fui incluída por eles. É quase como vamos cair de novo, não, né? Não, fica em paz. É quase como um retorno, uma gratidão, né? Mais do que uma oferta, é uma doação em gratidão, porque eles me fizeram viver, né? Eu estava assim no chão mesmo, de o que fazer da vida, né? E foi uma coisa linda também. Então, 2 momentos importantes, né? E já existia um projeto, já existia um grupo que cuidava, então... Porque, assim, eu acho que muda até a perspectiva das limitações, né? Porque você sentia uma limitação que não era física, né? Era uma limitação de se autoconhecer, de emocional, até de instrumentos, né? De vida. E o quanto que lidar com uma limitação física e pessoas que mentalmente não se viam, às vezes, naquela condição limitada fisicamente, porque na cabeça delas podiam fazer muito mais. Quanto que isso não foi transformador para você? Muito, para todos. Foi uma coisa incrível que aconteceu. E assim, bom, aí a partir dali, ainda tem mais, tá? Vocês pensam que eu tô... Não é mentira, não é verdade. 2 dias depois, me ligou um deputado de Brasília, um colega que era intermediador desse deputado, se não um dia depois, tá? E disse, opa, Claudinha, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa, o deputado estava querendo fazer, cara, uma coisa que eu acho que você vai gostar. Eu falei, o que é? Um torneio de tênis em cadeira de rodas. Uns 2 dias depois. Falei, cara, não estou acreditando nisso. E ali começou um processo, assim, de crescimento. Então, o programa Inserir de Tênis em Cadeira de Rodas se tornou um programa de desenvolvimento. Nós fizemos 7 torneios internacionais, porque o tênis em cadeira de rodas ele está linkado na estrutura do tênis internacional. Então, a Federação de Tênis Internacional tem os torneios profissionais, os torneios juvenis, tem vários braços que estão nesse guarda-chuva do tênis da Federação Internacional e tem o cadeirante, tá? E o cadeirante, então, segue a mesma estrutura, ou seja,
dentro do esporte, do paradesporto, o tênis em cadeira de rodas foi o que cresceu mais rápido, justamente por uma estrutura, porque o tênis tem uma baita estrutura. A estrutura do tênis é fenomenal, assim, né? Não é só glamour o tênis, sabe? Tem uma inteligência, não é só bonitinho, hotéis ou não. Tem uma inteligência legal, tem associações de tenistas, tem um funcionário ali bacana, sabe? E o tênis em cadeira de rodas, então, fazia parte dessa estrutura. E logo a gente cresceu para fazer um programa de desenvolvimento, que no primeiro torneio, então, esse que eu fiz, que me convidaram, eu percebi que não tinha clientes para aquele produto bom, né? Ou seja, não tínhamos jogadores no Brasil. Então, falei, então eu vou... Foi quando eu chamei a minha ex-sócia, Suzana, eu falei, cara, senta aqui e escreve o que eu vou pensar, né? E aí foi feito o programa de desenvolvimento do tênis em cadeira de rodas, o programa Inserir. Então, dentro do programa tinha a massificação, que é o mesmo projeto do Tô no Jogo, depois eu vou explicar. Tem uma massificação, uma sensibilização, onde a gente leva essa ideia da pessoa com deficiência e esporte, não só tênis, para faculdades. A gente faz uma apresentação para estudantes de educação física, que é um mercado enorme, ninguém olha para isso. Hoje já se olha mais, por exemplo, o autista está precisando tanta gente especializada e ninguém olha, né? Então os estudantes de educação física seguem a mesma manada ali de fazer o que tem que fazer, vai para academia, vai... Não, cara, só abre um pouquinho, sabe? Sai um pouquinho do vidro ali e vê que tem um mercado aqui. Estou falando de mercado mesmo, porque tem que ganhar o dinheiro, mas tem que ser bom naquilo, né? Então, o especialista no autista, numa pessoa com deficiência, era ainda mais raro, né? Hoje já começa a aparecer um pouco. Então a gente fez o programa de desenvolvimento, terminamos com um grande evento que foi o Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas na Academia de Tênis em Brasília, que o Emerson ainda não conhece, Brasília. Então ali foi o top, assim, dos jogadores pararem e falar, olha, eu não sei como te agradecer pelo que está acontecendo aqui. Porque eu coloquei o nível de tênis, de eventos de Grand Slam, para o cadeirante. Então a gente tinha juiz de linha, a gente tinha pegador de bola, a gente tinha o árbitro geral, a gente chamou convidados, tinha Meligene, e o Guga fez declaração. Então eu envolvi o meu meio no tênis e comecei a dizer ao meio do tênis que, olha, isso aqui existe, isso aqui é forte, né? Então fiz uma intermediação entre pessoa com deficiência e tênis, né? E do melhor nível que eu podia fazer. Foi o melhor nível que eu podia fazer. Pode ter gente que faça melhor, não é isso, mas assim foi dado tudo, com toalha em quadra, tudo nível Grand Slam, né? E os caras saíram de lá mega felizes. E desse grande evento que tinha mais de 600 pessoas envolvidas, nenhum acontecimento grave que pode acontecer. A única coisa que aconteceu foi uma infecção urinária que para mim foi o teste de que funcionou a parte médica do torneio, né? Então foi ambulância, levou no hospital, deu certo também. Então foi o único porém ali. Então isso, o que eu quero dizer com isso? Isso não sou eu. Existe uma força maior, existe uma egrégora, né, de pessoas que estão querendo isso. E eu sou um instrumento. Eu me vejo realmente como um instrumento, é por isso que eu quero saber dos outros o que estão fazendo, como é que está, porque eu sou um instrumento responsável por entregar a eles, né, dentro da minha área, que é esporte, que é tênis, o melhor possível, né? E eles estão querendo isso, então não basta eu querer entregar, é isso que eu estou querendo dizer, é um movimento onde eu faço parte. Então, mais uma vez, eu fui incluída nesse movimento, e é isso que me faz hoje viver, acordar, o olho brilhar, o sangue correr, o coração bater. Quem mais, Carmita? Sei lá, entendeu? É a minha vida, é meu propósito. Formalmente nesse episódio, deixa aí. Por favor, Fer, você tá aqui, ó. Bom, então vou apresentar a Carmita formalmente. Nosso diretor está aqui sentado na sua frente. Ele tá croquete. Vou lembrar disso na reunião de avaliação de desempenho, essa piadinha sua, tá? Mas eu te promovi, diretor. Legal, obrigado. Bom, a Carmita, tá difícil descrever a Carmita, porque eu acho que em tantos momentos de autodesenvolvimento ela esteve presente não só na carreira como empresa, assim, mas também pessoalmente, na vida do Emerson, na minha vida, assim. Mas a Carmita, uma grande parceira, trabalha com desenvolvimento, né,
organizacional, você vai dizer nas melhores palavras, mas hoje a sua presença aqui é pela longa amizade, né? De longa data com a Cláudia e também por terem se conhecido num curso de análise de perfil, então a Cláudia também super capacitada a fazer uma análise aqui de mim. Então... Eu já analisei. Já analisou? Nós vamos para a quadra, eu já sei. E aí isso termina na quadra, essa análise. Olha. Então eu tô ferrada mesmo. Mas Carmita, bem-vinda então. Obrigada. Conta um pouquinho, faz o seu jabá agora, seu momento Jequiti. Conta aí quem é a Carmita. Não, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? E sou apaixonada por isso. E eu acredito muito na questão da gente perceber, por um lado, que não é só otimista, mas é um lado onde a gente se valoriza como ser humano. E eu acredito que cada passo que a gente dá na nossa vida está nos preparando para ser quem nós devemos ser. E olhando para a história da Cláudia, é isso. Você tem nítido isso. Ela precisava passar pelo tênis, ela precisava ter aquele momento de reflexão, do autoconhecimento, para se perceber do que seria o legado dela como ser humano, o que diferencia de outras pessoas que de repente escuta essa provocação, mas não anda. Coragem. Essa é a diferença. Porque todos nós, em algum momento, a vida nos chama, nos convida, como se dissesse assim, olha, você pode ser mais que isso aqui. Não que o isso aqui não seja bom, mas você pode ser mais, né? Nós somos todos centelhas divinas, então podemos ser mais. E ouvir esse chamado e ter a coragem, porque isso tira a gente da zona de conforto, e ter a coragem de romper e de olhar para as pessoas e dizer, é isso que eu quero? Porque é nisso aqui, nesse caminho aqui, que eu não sei direito como vai ser. Mas é o chamado que eu estou ouvindo, é coragem. Ela teve que falar isso para os pais, para treinador, para patrocinador, né? Então, se a gente vive num mundo capitalista, um patrocinador que investe, e são poucos que investem e acreditam no esporte, e fazer isso naquela época é muita coragem. E lógico que para você florescer, leva-se um tempo. E foi o tempo que ela teve de, como ela falou, eu estava na lona. Mas esse tempo foi necessário. Era necessário. Até para o desapego. O desapego da vida que era antes. Existe uma história chamada assim, o homem de bem. Né? Ou o novo homem. Você tem que deixar de ser o velho para você ser o novo homem. Não é novo homem estético. É novo homem em atitude, comportamento. Mas existe coragem, porque naturalmente também é do ser humano ficar na zona de conforto. Ela poderia ter feito essa escolha. E ninguém ia culpá-la, nem julgá-la. Muito pelo contrário, talvez fosse até mais fácil compreender. Mas ela rompeu com tudo isso, ela teve a coragem de seguir esse chamado. E aí, quando a gente segue o nosso caminho, o universo conspira e as coisas fluem. Então, ela teve um insight. No outro dia, surgiu a oportunidade. Ela arrumou as ferramentas, arrumou o que ela tinha, utilizou do que foi todo esse ano no tênis, convocou as pessoas e seguiu o caminho dela. E hoje ela está uma pessoa nova, deixando um legado muito legal. Lá em Brasília, quem não conhece o trabalho da Cláudia? Não sei, acho que quem não mora em Brasília. É o Emerson. O Emerson. Não. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que todos nós temos um legado. E não existe essa de comparar o legado. Porque o caminho é seu, não é do outro. E no seu caminho, aquilo que você pode dar é o que você vai dar. Não existe de comparar, porque cada um tem recursos emocionais, estruturas familiares, aprendizados, experiências de vida que a gente não pode comparar com a vida do outro. E aí vem o lance de por que eu tenho que ganhar dessa menina? Por que eu tenho que ganhar? Porque toda relação tem que ser ganho.
É. Entende? Porque até a própria relação de analisar um jogador, quem foi o melhor. Essa é uma relação de vencedor e perdedor, mas não é quem foi o melhor, analisa o artista ou o atleta pelo atleta, não pelos títulos que ele carregou, sabe? E tem uma análise de jogo, eu vou voltar em você, que você não tem noção da importância, mais uma vez, do que você falou, mas tem uma análise de jogo que é assim, perdi, mas estou feliz. Como assim perdeu e está feliz? Não, estou feliz porque eu treinei a minha esquerda cruzada e eu consegui fazer a minha esquerda cruzada. Né? Eu fui ver uma vez o treino do Agassi, isso me chamou muita atenção, nisso que você colocou. O cara, dá aquele jeitinho dele, super, ele é maravilhoso, sou fã desse casal, né, do Agassi e da Graf. E ele errou, né? Daqui a pouco ele falou assim, você viu aquela esquerda lá? Cara, foi bem aonde a gente treinou. E ele perdeu aquele ponto e tal, mas ele focou naquele positivo, né? Uhum. É isso que é o ganho nosso, não em relação ao outro, né? Uhum. Eu acho que é isso que você colocou. Então isso não é... A vida é isso, e isso pode ser transportado para o jogo, né? Pode ser ganhar e perder, sim, tem lá o resultado, né? Meu pai dizia assim, né, que, olha, Cláudia, o resultado não importa, ele só põe no jornal que ganhou ou que perdeu, né? Não importa o resultado. Então, não importa o resultado do ganhar ou perder, né? Eu acho que é sair bem do jogo, acho que é possível, né? Assim, a pessoa sair feliz ou não, você pode ganhar e não estar feliz, né? Sim. Agora, voltando ali na Carmita, que foi especial, você vê, são esses momentos, esse momento eu chamo um momento de vida divino, de vida, né? Uhum. Porque ontem, Carmita, eu estava conversando com uma colega e disse, olha, cara, eu tô travada, eu tô congelada, por quê? Porque eu tô de novo no mesmo momento e que a palavra é coragem. Porque foi dado um... Você parece estar vendo jogo de tênis, né? A palavra... Foi dado um salto, outro salto, mas agora vem um outro patamar do projeto que a gente vai comentar. E eu não estou conseguindo. Né? Então ali o que faz? Se critica? Não, paciência, calma, organiza, está faltando alguma coisa. E às vezes falta só coragem, e a coragem, na verdade a coragem é que está ligada ao medo, né? Como é que você soluciona o medo? É com coragem, né? Então, Carmita, mais uma vez de novo, a gente já teve um encontro que foi importantíssimo, a Carmita me delineou, fez um perfil, o meu perfil, eu não vou falar qual é o meu perfil, mas acho que está bem claro. Ela falou, está gravando já. Não pode não permito. Então vai ter que editar, hein, se você... Mas a Carmita fez uma leitura que foi muito, muito... Se eu assumo a leitura que sou eu, que é a comunicadora, que a gente disse, depois a Carmita até poderia um dia ou agora falar sobre esses perfis que são importantes até para as pessoas saberem que existe isso e que soluciona às vezes mais rápido que psicologia, ou que, né, mas dá um rumo para a gente. Então, quando ela falou do que é ser o perfil que eu sou, eu consegui me adaptar, consegui entender muito das qualidades, da não qualidade, do como estar ou como fazer, mas ainda falta a coragem de chegar e estar ou ser aquilo que a gente veio para ser, né? Que é a nossa busca, entendeu? Então acho que ainda bem que a Carmita, cara, vocês acertaram de novo, viu? Vocês dois são, não, vocês dois são gênio. A participação da Carmita para mim foi impressionante, liquidou, coragem. E ela teve coragem de mudar a agenda para fazer isso aqui. Ela é corajosa, ela é corajosa. Ela se virou mesmo. Além disso, Carmita eu conheço há muito tempo, né? E aí a gente, cara, falar de Carmita como ser humano é fácil, né? É fácil. Também uma lutadora, buscadora, vencedora, né, Carmita? Vencedora. Aí você diz assim, pô, mas ela tem ranking. Não, melhor ainda, que ela não é um número, ela não tem o ranking, ela não tem... Porque ela também, cara, se dedica a isso. É o mesmo caminho de dedicação, de busca pelo ser humano, né? Então a gente está aqui, eu acho que nesse quarteto não, né? Sexteto, né? Como é que fala isso? Não. Eu não sei que é fera, hein? Sexteto. Esse sexteto. Septeto? Quê? Sexteto de 6. Não, mas Não, mas são são 7. Ah, são 7. Não, então é septeto.
7 tetos. Não, 7 tetas. Não, tem mais, tem 14. sei lá, somos uma equipe de 7, né? Uma equipe de 7, super bacana. E eu acho que esse encontro, por exemplo, ele pode não render frutos ali de aparecer. Eu acho que frutos internos vão render. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Dado o recado, Carmita. Dado o recado E o geral. quanto que a jornada com a Carmita também não faz a gente também desenvolver esse autoconhecimento, essa autopercepção, e o quanto que ela impactou a vida de todo mundo que tá aqui, tenho certeza. Exatamente. Mas você tem umas bolinhas aí, Tem, ó, então vamos lá, né? diferentes, Vamos voltar ao assunto, umas que a gente raquetes viaja pra diferentes. caramba Tô também, né? A curiosa gente pra tem saber o que é sempre tudo isso. vai pros Você sabe universos que da se a vida. gente partir para isso, eu sugeriria que a gente fosse terminar esse episódio na quadra já. Vamos. Com essa explicação. Eu vou só, mas eu vou, dá licença, diretor. Não, Vamos ver se o nosso diretor permite. Diretor, posso falar um Pode, pouquinho da pode, criação pode. do Tô no Jogo? Aí a gente vai pra Legal, quadra, né? ótimo, ótimo. Então, o Tô no Jogo é da empresa Cláudia Chavogoit, criado a partir desse momento do tênis em cadeira de rodas. Teve um gap, isso que é interessante, eu fui estudar psicologia, que seria há muitos anos tinham me perguntado, se você não fosse tenista, seria o quê? Seria psicóloga, né? Então tem um pouco dessa veia pisciano, né, também. Isso. E aí tem isso. Então, fui estudar e na faculdade veio uma outra perguntas. O professor, como é que você aplica isso para o autista? Quando eu falei autista, eu falei, cara, autista, você não sabe nem o que é isso. Né? Saiu autista. Aí ele falou assim, pô, Cláudio, você sempre com as perguntas difíceis. Peguei minhas coisas e fui embora da faculdade, não voltei mais para a faculdade. Não formei em psicologia, sou estudante até hoje, eu me chamo de estudante, e fui estudar o autista, fui ver o que tinha naquela mente ignorantemente vista por mim como uma mente vazia, como é que eles pensam, Então a curiosidade me levou a olhar para os neurodivergentes. Então ali ampliou o projeto, que seria só tênis em cadeira de rodas, só pessoa com deficiência física, nós ampliamos ali para pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down, o autista, e aí começou um processo terapêutico para todos nós, que é essa troca com um mundo completamente diferente. Não, assim, a inclusão não é fácil, não é simples, não é pegar um autista e botar ele aqui para responder as suas perguntas, não é isso. A inclusão é preparar vocês para o mundo dele, preparar nós para o mundo dele, porque não adianta, as pessoas pensam assim, traga o autista para o nosso mundo, para o nosso jeito de ser, não vai, a estrutura mental deles é diferente. Existem diferenças reais que eles não, quando dizem assim, não consigo, eu não consigo. Né, as sinapses, os neurotransmissores são diferentes, então eles não conseguem. Então a partir daí a visão integrativa daquele ser, então eu estou no jogo tênis integrativo, é quando a gente faz uma capacitação para a mudança de paradigma do professor. Então o professor de tênis começa a olhar, né, a ideia é que eles todos consigam aceitar e ter autistas dentro das suas turmas, porque cada vez vai ter mais, não vai ter jeito de escapar, e que saibam lidar com aquilo, respeitando o limite, respeitando o pedido dele de ajuda, respeitando a individualidade dele, como tem que ser com todos os seres humanos, né? Mas eu trago a ideia do diferente, né? Do diferente nesse sentido dos neurodivergentes, né? Então a gente hoje está com esse projeto já escrito, nós estamos implantados, estamos funcionando, né? Não sei se a gente implanta, se a gente plantou, não sei como é que floresceu, mas estamos com 12 núcleos no Brasil, então a gente tem 4 núcleos no Rio Grande do Sul, estamos aqui em São Paulo, no interior e capital, e em Brasília. Então foi um pulo do ano passado para esse muito grande, graças à lei de incentivo do esporte, então a gente tem patrocínios bons no Sul, estamos com o patrocínio do BB Seguros, que é um patrocínio, não que os outros não sejam, mas a gente sabe a importância de ter um Banco do Brasil patrocinando, um BB Seguros patrocinando. Isso me trouxe muito orgulho, até porque eu fui atleta, enquanto tenista, eu fui patrocinado pelo Banco do Brasil, o tênis em cadeira de rodas foi patrocinado pelo banco, e agora o Tô no Jogo, ou seja,
tem uma sequência interessante, né? A gente que vê por trás das coisas, tem uma sequência interessante, e a chancela do banco mais mexeu comigo nesse sentido, né? É mais uma coisa que eu estou fazendo, que está fazendo bem ao mundo e está fazendo bem a mim mesma, né? Se assim eu conseguir falar. É algo que está fazendo muito bem a mim. Então, Tô no Jogo veio para ficar, veio para a gente expandir, veio para sensibilizar, e no segundo momento, ou seja, a gente hoje já tem mais de 600 alunos capacitados e não todos jogando tênis, a gente pega inclusive PCs, né? Vou mandar os filminhos para vocês, mas que pegue a bola, às vezes não tem esse trato fino, pegar a bola e jogar para outra mão, são exercícios feitos, adaptados, é o tênis adaptado para eles, e a ideia é que a gente expanda isso cada vez mais, levando uma oportunidade para as empresas que querem investir no social. Porque hoje uma boa empresa está de olho no social. A empresa grande está investindo, a empresa grande está entrando na lei de incentivo, porque faz questão hoje para, nem que seja para ter um nome bom na praça, né? Fazer um social. Então, o que eu Tô no Jogo é um projeto de oportunidade para uma grande empresa. É um projeto de excelência, é um projeto feito por gente que conhece, é um projeto feito por uma equipe profissional especializada cada vez mais, onde a gente amplia essa visão integral, onde a gente olha o ser humano, o desenvolvimento humano através do tênis, e é uma oportunidade para as empresas. A ideia é que a gente cresça, que a gente crie uma estrutura, inclusive de competição, de festivais, aqueles que não conseguem bater ou jogar ou contar porque a memória falha, a gente faz um festival também com brincadeiras, então corre tudo paralelo. A gente tem desde o alto rendimento, que já tem, né? A Special Olympics faz a Olimpíada da pessoa com deficiência intelectual, é uma baita Olimpíada, a Tereza Leitão é a brasileira que coordena tudo isso, mas excelente pessoa. Então a gente tem uma estrutura aí que a gente está entrando, inclusive participando. Agora vamos chegar na confederação para ver se a gente massifica o tênis para pessoa com deficiência intelectual, para daí ir aprofundando em competições. Não em competições de quem ganha ou quem perde, mas a motivação. O jogo é motivador. O jogo, não o ganhar ou perder, mas o jogo é motivador. Então a ideia é que a gente chegue a oferecer jogos para eles ou uma competição para quem já joga. Aí sim vai entrar o ganhar e perder, tá? Não tem jeito. E é isso, Tô no Jogo é isso. E aí a pergunta é, você está no jogo? É o que você vai me dizer, né? Eu tô, mas eu não sei se eu permaneço. Vamos botar o Everson no jogo. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo. Vambora. Precisa falar alto? O alto rendimento lá, agora, aqui, ó, hein? Ele aí. Assim já passa assim com a bola laranja, pelo menos então, né? Pra maquininha. E depois o terceiro estágio a bola verde. Isso é pra kids. Então, devolve bem devagarinho. Tá. Ó. Ela tava louca. Não, esse é Ela meu tá- problema também. Não, mas você tá querendo soltar um pouquinho? Não, tô querendo Só acabar logo com essa parte. Brinca pra lá, devagarinho, beleza. Devagar. Bem muito forte, faz em 2 tempos. Tá. Parece brincadeira pedir para olhar a bola, mas é a verdade. Quanto Liga pro- mais difícil for a bola para vocês, mais simples vocês precisam fazer. Entende? Então, por que Pode você crer. acelerou ali, você percebeu? Não precisava, bota pro outro lado, né? Mas por que você acelerou? Não sei se Porque precisava. eu queria botar efeito e errei. E não queria faz- fazer muito com ela. Que às vezes é assim. Porque estava em dificuldade, estava desconfortável. Já aproveita pra você pra aquele alguma coisa, feedback. correto? Esse ponto entre ponto. Né? Eu era muito ruim nisso. Mas quem é bom tem uma vida feliz. Beach tênis agora. Foi mal, professora. Estão filmando tudo já? Porque, ó. Ó, deu certo. Essa biquinha aí, ó. Onde meu tubo. É muito forte. Resumo desse episódio é: não sabe brincar, não desce pro play. Morri. Espero que você tenha curtido. Dado umas boas risadas, pelo menos.